do anel viário, como é que São José dos Campos estaria em matéria de tráfego urbano? Só para vocês terem uma ideia, quando eu estava na prefeitura, não tinha mais que 25 mil automóveis em São José dos Campos. Hoje tem mais de 150 mil, quer dizer, multiplicou por 6 o número de automóveis. Então, às vezes o prefeito é obrigado a tomar providências para 20 anos, para 30 anos, para 50 anos na frente. Então, a obrigação dele é raciocinar em função do coletivo. E, às vezes, raciocinando em função do coletivo, ele comete alguns malefícios, assim, algumas injustiças, que são julgadas injustiças, que são, digamos assim, são aquelas coisas que realmente perturbam. Se alguma vez eu tivesse que pensar se eu vou ou não vou fazer alguma coisa e se isso vai me dar voto no futuro, jamais eu faria. Então, a vantagem, num certo sentido, que eu tive de ter sido nomeado, é que eu não tinha esse tipo de compromisso. Eu fiz aquilo que eu achava que era fundamental, que era necessário para a cidade de São José dos Campos. Eu não estou defendendo de maneira nenhuma a volta aos cargos de prefeito nomeado. Eu acho que a escolha de prefeito por eleição é o caminho certo, é o único caminho que nós temos. Mas o que eu acho que é extremamente lamentável é a pessoa fazer do cargo político um trampolim para novos cargos políticos, ou então as pessoas, os eleitores, né, acabarem tendo critérios de julgamento que não são os melhores critérios de julgamento e reconduzindo até algumas pessoas aos cargos de prefeito, aos cargos de representação política, que já tiveram ou já trouxeram problemas para a próxima comunidade. Só para, digamos assim, para dar a minha opinião muito franca e muito tranquila nesse sentido. Ou o eleitor brasileiro aprende a votar, ou nós vamos continuar nessa degringolada. E não adianta querer transferir para o governo a culpa de não sabermos votar. Nós temos que aprender a votar. Nós temos que fazer os nossos próprios critérios de julgamento. E nós temos que saber separar o joio do trigo. E nós temos que escolher melhor, porque se nós não escolhermos melhor os políticos, nós vamos ter problemas e vamos deixar muitos problemas para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu fui professor universitário numa condição também especial. Eu não tenho nenhum pendor para a carreira, para, digamos assim, para nenhuma vocação definida para ser professor. Mas a gente ganhava tão pouco naquela época que então era preciso ter um segundo emprego. Então eu fazia eu era assistente, realmente eu não fui um professor no sentido pleno, quer dizer, eu não era um professor de carreira, mas eu era um assistente e dava aulas de química, laboratório, na escola na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Nesse sentido, ou você deixa todas as outras atividades e vai realmente ser um professor, e aí você tem que fazer o mestrado, você tem que se envolver realmente com a carreira de professor, ou então você tem que fazer como eu fiz, quer dizer, quando eu verifiquei que a minha aptidão não era para fazer um mestrado, não era para fazer, digamos assim, para ficar 25 anos dando aula, teria que fazer o que eu fiz, que era deixar a carreira de professor. Aliás, eu fiz isso honestamente. Quando eu cheguei à conclusão que eu não poderia continuar transmitindo ou ocupando um espaço como professor e que eu iria estar enganando os meus alunos se eu assim o fizesse, aí eu deixei a carreira de professor. São José dos Campos é uma cidade que ela tem muito a oferecer e mais ainda, agora, depois de todos esses problemas que São José dos Campos está passando, praticamente já superou, quem gostava de São José dos Campos ficou aqui. Quem tem realmente raízes de São José dos Campos está aqui hoje, porque houve um determinado momento em que as pessoas vinham para cá
como se aqui fosse, digamos assim, um faroeste, quer dizer, é uma oportunidade de ter um bom emprego, mas as pessoas não faziam as suas raízes aqui em São José dos Campos. Então, de repente, quando num certo sentido, acabou aquele Eldorado do emprego fácil, do emprego bem remunerado, muitas pessoas se viram forçadas a voltarem para as suas regiões de origem ou procurarem simplesmente outros empregos. As próprias multinacionais que aqui estão, durante muito tempo, fizeram a rotação da mão de obra, quer dizer, eles pegavam uma empresa, por exemplo, que tenha uma fábrica aqui, outra em Mojimirim, outra em Campinas, outra em Santo André e outra em São José, pegava pessoal e fazia a rotação. Então, num determinado momento, ninguém era de São José dos Campos e ninguém pretendia ficar em São José dos Campos. Isso trouxe consequências muito sérias para São José dos Campos e foi com esse desinchaço, quer dizer, na realidade, São José desinchou, é que nós estamos tendo realmente a possibilidade de dizer o seguinte, que aqueles que estão aqui hoje em São José dos Campos e que ficaram após todos esses problemas pelos quais São José dos Campos está passando e já passou, é porque realmente pretendem fincar as suas raízes aqui em São José. Então, isso forma a base para um novo impulso daqui para o futuro. Eu quero crer, estou falando no raiar de 1993, que dentro de muito pouco tempo, quem sabe 2 ou 3 anos, se não acontecer mais nenhuma desgraça política na nossa vida, né? Porque acho que é o fim, né? A gente ficar imaginando que quando o próximo presidente vier, a gente vai ficar com saudade do anterior, né? Eu acho que é a pior coisa do mundo. Quer dizer, nós queremos um presidente que não nos deixe com saudade de nenhum dos anteriores. Nós queremos um prefeito que não nos deixe com nenhuma saudade dos anteriores. É essa a base exatamente do progresso. E é exatamente isso, ou nisso, que eu volto a insistir com aqueles que estão me ouvindo, para pensarem bem antes de escolherem os seus representantes políticos. Porque não adianta dizer que não gosta de política. Nós seremos governados por políticos. É o nosso sistema de condução da sociedade. Na medida em que nós nos omitirmos, nós estamos realmente contribuindo para termos lá políticos que não estão à altura da representação que a gente quer outorgar a eles. Na medida que a elite se omite, na medida que a elite que tem o conhecimento, que detém a possibilidade de ser bem informada, nessa medida em que ela não participa, então ela realmente está contribuindo para o desacerto da nossa condução política. E é exatamente pensando nisso que eu estou fazendo esse apelo a todos aqueles que porventura vierem a me ouvir no futuro, dizendo a eles o seguinte: quanto melhor vocês escolherem os seus representantes, tanto melhor será, ou tanto mais possível será de vocês terem uma boa condução política, bons prefeitos, bons deputados, bons vereadores, bons governadores, e por que não, desse conjunto deve sair um grande presidente da República. Então eu espero que aquelas gerações, vamos supor, no ano 2023, né? Quer dizer, ou seja, daqui a 31 anos, que estejam vendo isso, que não estejam se lamentando de que os seus antecessores, os seus antepassados não tivessem feito o máximo do empenho para poder legar a eles uma situação melhor do que eles se encontraram. Eu tenho a consciência tranquila, porque tudo que eu pude fazer para dar aos meus filhos uma condição melhor de um país melhor do que eu encontrei, eu tenho feito. Essa consciência eu tenho tranquilo. Agora, quantos poderão dizer a mesma coisa? Todos aqueles que detêm um cargo político e que não honram aquele cargo político, realmente não poderão dizer isso. E cabe aos eleitores separar realmente e de uma forma definitiva aqueles que eles julgam que podem representá-los dignamente. Porque é o futuro de cada um daqueles que vota que está em jogo. Quando nós escolhemos um determinado político para representar-nos,
nós estamos, em última análise, dando a eles uma procuração para dizer qual vai ser o nosso futuro, seja daqui a 1 ano, seja daqui a 10 anos, seja daqui a 30 anos. Então é preciso muito cuidado quando nós estivermos outorgando essa procuração. Meu nome é Neida Marília Ribeiro, nasci em Paraisópolis, Minas Gerais. Fiz o primário no Grupo Escolar Bueno Brandão, o ginásio no Ginásio Estadual Municipal de Paraisópolis. Nasci 11 de 9 de 32, tenho 60 anos completos. Comecei a trabalhar direto com a dona Isa do Seu Veloso. Entrei na confecção de enxoval para filho de funcionário que era doado na época. E dava uma mão também junto à medicina que tinha, era atendimento era uma espécie de um fome, mas para pessoas carentes, né? Então tínhamos a farmácia, tínhamos a confecção de roupa para adulta também, porque naquela época a mulherada era difícil, a higiene, então a gente orientava sobre a higiene. A dona Ida fez questão de ter um almoxerifado com roupas para as senhoras, a gente acompanhava até o banho, elas tomavam um banho e vinha para passar pelo médico. A gente acompanhava tudo, tinha que ficar com elas, porque às vezes elas tapeavam.
Elas diziam que estava tomando banho, ligavam o chuveiro e ficavam ao lado, né? Então a gente fazia esse acompanhamento, explicava, orientava como era a higiene pessoal. Então isso aí a gente trabalhou até na época do seu Sérgio Sobral. Daí quando o seu Sérgio entrou, que foi extinto o DAS, eu fui trabalhar no Departamento de Educação, era o Departamento de Educação e Cultura com a Fátima Manfredini. Daí foi uma época assim, um trabalho grande que a gente teve com as escolas, mas no início a gente trabalhou, o falado hoje, Fundas, começou no clubinho com a Fátima. Era no fundo onde hoje é a fundação. Então aí a gente tinha aquele trabalho que era barra pesada, era marginal mesmo. Então foi um trabalho muito grande que a Fátima teve com esses meninos, porque foi na época que a gente passou a usar o saco de lixos, né? Então a molecada no começo era uma barbaridade. Eles chutavam os sacos, eles destruíam. Então daí o seu Sérgio falou, por que a gente não acompanha esses meninos? Vamos ver o que está acontecendo com eles. Daí a dona Fátima saiu para ver o que estava acontecendo. Daí a gente achou uma moda de dar uma responsabilidade para os moleques. Eles serem responsáveis para ajudar a conservar a cidade limpa. Então eles eram responsáveis, tinham que ver quem que estava destruindo o saco, porque eles não iam destruir, porque eles eram responsáveis, né? Então foi uma hora que a gente conseguiu. Mas e para arrebanhar essa molecada? O seu Sérgio comprou todo tipo de brinquedo, televisão, e a gente fazia aquele acompanhamento com eles. Teve muita gente que não se recuperou, a maior parte são pessoas de peso na cidade, tem muitos funcionários da prefeitura, mas esse foi o grande trabalho da Fátima no clubinho, né, que a gente teve com a molecada. Depois eu passei para as escolas. Daí quando o seu Sérgio foi fazer a primeira festa na São José dos Campos, que foi a festa que marcou a época, que foi a primeira festa no estádio Martins Pereira, ele quis que todas as crianças da cidade, das escolas municipais e estaduais, estivessem rigorosamente uniformizadas. Então, na época, foi feito 4.800 uniformes. Foi feito na Sala Veloso, né? Então, às vezes, precisava da ajuda de alguma professora, porque era todinho sobre medida, não foi feito esse padrão. Toda professora mandava a criançada, a gente tirava as medidas e confeccionava. Foi uma das melhores festas que teve até hoje da Festa São José, porque ele tinha uma ordem, a gente aprendeu muito, a gente agradece que a gente aprendeu muito, que ele era enérgico, mas disciplinou. Porque quando a gente saiu do estádio Martins Pereira, não se via um papel, um copo, nada. Estava como a gente deixou. Daí, pensando nisso, ele falou, seu Fátima, por que a gente vai carregar tanto a dona Neida, sendo que a gente pode fazer um trabalho com as escolas? Daí começou o clube de mães, foi nessa época do seu Sérgio. Daí, de manhã, a gente dividiu as escolas. De manhã dava aula numa parte das escolas e na tarde a outra. Depois veio a merenda escolar. Eu vou trabalhar com a merenda escolar. Daí eu fiquei na orientação também como aproveitar o mantimento, como a fazer os pratos, né? Daí veio também já a culinária. Então todos esses cursos foi na época do seu Sérgio, que é a costura, a culinária, trabalhos manuais, os bordados, né? Que toda essa época, pintura em tecido, as bonecas de pano, que a pessoa na época gostava muito. Então a gente começou a fazer o clube de mães nos bairros, orientando as mães, né? Para ajudar também na renda mensal da família. Depois, quando a Fátima saiu, eu fui trabalhar junto à Secretaria do Governo, já mesmo nessas partes também de levando para todos os bairros da cidade o clube de mães. Daí eu comecei a trabalhar na Unipaz, né? Que era a Fátima que começou também o trabalho da Unipaz, que tinha no Torrão de Ouro, né? Então todo esse trabalho foi desenvolvido pela Fátima e seu Sérgio. Então a gente teve esse trabalho muito bonito, orientando todas as mães. A gente tinha o clube de mães no Alto da Ponte, tinha todos os bairros carentes. Então a gente orientava, todas elas foram diplomadas.
Hoje tem muitos que dão curso também, aproveitaram bem o curso, né? Hoje eu fiquei trabalhando só na Unipaz também com artesanato. O mesmo serviço, trabalhei na Unipaz 12 anos com esse trabalho, né, de festa. Mas quando chega em festas, assim, eu tenho 25 anos de prefeitura, 25 anos de carnaval, porque eu tirava férias mais para trabalhar junto ao carnaval. Então, nessa época, eu passava a trabalhar junto com a comissão de festejo. Acompanhava o concurso de Miss, a festa da cidade, o carnaval, que é a minha paixão, o carnaval, né? Embora eu tenha essa idade, mas eu sou apaixonada pelo carnaval. É a coisa que eu mais vivo. Não danço nem nada, eu gosto de apreciar o carnaval. Fazia as fantasias, tem diversos troféus que eu ganhei de São Paulo, tenho do Rio. Tenho lá o meu orgulho, lá meus troféus lá na minha casa. Trabalhei muito tempo, trabalho ainda e pretendo continuar ainda trabalhando no carnaval. As festas da cidade a gente fazia, as festas eram maravilhosas, eram feitas aqui na Rua 15, era um desfile muito bonito da cidade, a gente aproveitava todo o trabalho que a gente tinha nas escolas, era uma demonstração do trabalho que a gente fazia, desenvolvia, porque o pessoal não sabia o que a gente estava fazendo, então a gente mostrava as fantasias, mostrava todo tipo de trabalho que a gente desenvolvia, para o pessoal ter conhecimento, né? Foi como foi o último ano que eu fiz, que foi o ano passado. Esse ano eu desenvolvi também esse trabalho, já embora estivesse trabalhando no museu, mas quando chega a festa, vem os pedidos para Fátima e eu fui fazer todo o trabalho da Fundação Hélio Augusto, que é meu trabalho todo ano, fazer o desfile da cidade. Então essa época de festa eu viro festeira, né? Eu vou para a Fundação, eu vou para a Unipaz, sempre aí junto com a Fátima. Então esse ano foi um desfile muito bonito, que eu pretendi dizer que era o último, mas meu filho fala que não é para mim falar o último, porque ele diz que eu falo isso todo ano e continua fazendo, né? E agora, depois eu vim agora trabalhar no Museu Municipal, que eu estou adorando, né? Trabalhar no museu. Estou sentindo muito bem, fiz a parte da restauração dos anjos, que era uma paixão do Padre João, que estavam sumidos já há 12 anos, a gente conseguiu localizar, eu fui buscar e a gente restaurou. Tem as imagens daí, que é de São José, que é a primeira imagem da cidade, né? Estava também toda mutilada, mas hoje está aí no museu, né? Todas as peças vieram sem braço, sem cabeça, e a gente fez a parte da restauração, então está aí na igreja. Essas cortinas, né, são 90 anos que elas estão aí, essas de filé. Quando eu cheguei, que estava uma barbaridade, uma judiação, eu levei para casa, lavei, cuidei, porque é patrimônio da cidade, foi um trabalho que fizeram, foi uma doação, então eu achei que deveria ficar aí para todo mundo apreciar, né? Então foram feitas também aqui, a Fátima mandou confeccionar, foram confeccionadas 105 cortinas. 105 cortinas para o museu, né? Ao teatro. Eu dou a cobertura também no teatro, no folclore, né? Sou responsável pelo figurino do teatro, do folclore que estou correndo aí, fazer as pastorinhas também. E é esse meu trabalho junto ao museu. O fato que tinha marcado mais para mim de toda a época da prefeitura, porque quando eu comecei a trabalhar voltando no DAS, a gente era uma assistente social, porque na época não tinha. Daí a primeira assistente social a trabalhar foi a Maria Nils, que trabalhou com a gente, o Carlinho também, que hoje está na Fundação. Então a gente fazia esse trabalho de assistente social. Um dia chegou um telefonema que tinha uma moça chamada Mafalda, que estava embaixo do viaduto da Alpargatas. E a gente comunicou com o bombeiro, que era o caso do bombeiro, e os bombeiros foram, não sei se faltou coragem ou estômago mesmo para fazer o trabalho. E a gente ficou desesperada, porque a moça tinha 19 anos, chamava Mafalda. Então eu falei para a dona Helena, falei, vamos dar uma chegadinha lá, a dona Helena estava grávida já de 8 meses, vamos ver o que a gente pode fazer, porque não vamos deixar a moça morrer à míngua. Então foi o maior sacrifício, a gente desceu até o viaduto. Quando a gente entrou, a gente chocou
porque embora a moça estivesse viva, já metade do corpo dela, o bicho já tinha comido. Então foi o maior sacrifício, a gente tirou a moça, a hora de sair, eu peguei uns cobertores e a gente fez uma espécie de uma rede, que era o que usava antigamente para carregar os defuntos, né? Então eu falei para a dona Helena, vamos tirar a menina por aqui. Então pegamos o cobertor e fomos puxando o corpo, que não tinha jeito nem de pegar na moça. Ela gritava muito de dores, né? E não tinha mesmo condições. E uma hora que a gente achou, porque não tinha jeito de subir o morro acima com a moça. Então a gente viu o meio de tirar ela entre os dois viadutos da Alpargatas. Quando a gente dava com a mão para parar um carro, que o pessoal chegava aqui, sentia o mau cheiro, né? Que ela, coitada. Então o pessoal corria e não socorria. Com todo o sacrifício a gente tirou e pôs ela na ambulância, só que a gente não teve condições de vir na ambulância, porque com a ambulância fechada, eu grávida de 8 meses, não deu para acompanhar. Daí um outro rapaz trouxe, a gente veio num carro atrás e levamos para a Santa Casa. Ela ficou das 6 horas às 9 horas da noite só fazendo a limpeza. Quando foi 10 horas da noite ela morreu. Mas pelo menos a gente teve esse conforto, que ela morreu limpa, teve o conforto de morrer numa cama, né? E foi assim o fato que mais chocou e marcou também, assim, foi essa menina, porque era uma menina nova. E a gente vê que a gente no mundo, a gente não é nada, né? Embora lá viva, a moça já estava naquele estado. Então sempre a gente fala assim, por que não dar uma mão para os outros, né? Foi um trabalho assim, o trabalho que me chocou, que me deixou assim, é coisa que a gente não esquece. E então a gente tinha assim uma equipe, eram uns 33 funcionários. Tínhamos, na época, era o doutor Pinheiro, doutor Isaías, doutor Saavedra, doutor Fauzi Metri, que era médico também, dessa época, lá da prefeitura. E nós tínhamos bons médicos, eram 8 médicos, né? 2 assistentes sociais, que era a Maria Eunice e a Bene, e nós funcionários, tinha a dona Regina, que era uma batalhadora que trabalhava com a ambulância. Ela não tinha hora. Às vezes ela saía de madrugada para São Paulo, voltava, já tinha mais um caso para ela levar. Porque a gente só tinha uma ambulância, ela tinha um motorista, que era também um batalhador. Porque a gente trabalhou, a gente dedicou ao que a gente pôde com esse pessoal, porque a gente via a necessidade, a carência desse pessoal. Na época da primeira crise assim brava de meningite, quando a dona Regina chegava, já tinha 2, 3 para ela voltar para São Paulo. Às vezes a gente queria revezar com ela, mas como o conhecimento dela era grande, já no hospital, ela chegava, as portas eram abertas de todo o hospital, então a gente tinha dó, mas a gente deixava cada um na sua função. Porque se a gente fosse para São Paulo, no lugar da dona Regina, talvez não ia ter aquela abertura, ia ter como a dona Regina, né? Porque ela chegava direto, porque tinha hospital que ela tinha irmã, tinha um que ela tinha arrumado, então a gente deixava esse serviço para ela. Mas foi um trabalho assim muito bonito, muito gratificante, que eu aprendi muito, porque às vezes a gente pensa que a gente está sofrendo, que a gente está passando uma fase pior, mas não, a gente tem que agradecer. Sempre a Fátima dizia, a gente nunca para agradecer aquilo que tem, mas sim ver aquilo que está faltando. Então isso a gente marcou muito, porque na verdade a gente nunca para agradecer a Deus daquilo que a gente tem. E a gente está sempre reclamando que eu quero mais, eu quero mais. E então a gente tem que ver, para mim foi uma lição, porque eu estava saindo de um casamento, né, que não deu certo, com 6 filhos, mas criei meus filhos, que a lição da vida foi boa. Formei todos os meus filhos, estão todos aí formados, todos os doutores, tendo aquilo que eu não pude ter, né, porque se eu fosse estudar, eu não ia ter tempo de cuidar em mim. Então eu falei para eles, eu quero que vocês tenham um diploma, porque eu fui até o ginásio, porque naquela época a mulher era preparada para o casamento. Graças a Deus que deu para mim aprender e dar os cursos que eu tenho, né? Tem muitas pessoas aí, como lá em Eugênio de Melo, eu tenho uma senhora que veio reclamar, veio chorando, eu falei para ela, dona Júlia, por que a senhora não quer trabalhar? Ela fez o curso de confeiteira, hoje ela tem a sua casa, tem o seu convênio, né?
Lá tem tudo. Então, tem casos assim que foi muito gratificante. Eu acho que foi muito aproveitado esses cursos, esse trabalho que a Fátima desenvolveu, o seu Sérgio, né? Esse museu hoje também que está aí, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, está aí. Quando houve aquele deslizamento do banhado, que a gente foi chamada para trabalhar.